Alerta de gatilho. Esse tema sobre relacionamentos abusivos pode ser sensível e tocar em feridas ou memórias difíceis. Isso pode despertar alguns sintomas emocionais. Se você estiver em um momento delicado, se cuide e avalie se é o momento certo para você ouvir esse episódio. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao 9º episódio do Conexão Integra, o podcast aqui da Clínica Integra, criado para te ajudar a refletir um pouquinho mais sobre você mesmo e refletir sobre saúde mental. Aqui você vai encontrar reflexão, acolhimento e autoconhecimento. Eu sou a Sara e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o amor que adoece, como identificar os tipos de relacionamento e não cair em algumas armadilhas emocionais. E quem vai ajudar a gente sobre esse assunto é a nossa psicóloga Ana Paula. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite, tá? Seja bem-vinda. Ana, quando a gente estava conversando sobre esse tema, você me explicou que existem 4 tipos de relacionamento. Você pode falar pra gente quais são esses tipos? Claro. O primeiro deles é o funcional, que é o que funciona. O disfuncional, o tóxico e o abusivo, tá? Muitas vezes o tóxico é confundido com o abusivo. Tá. E o funcional é aquele que todo mundo quer, que é o nosso objetivo, aquilo que a gente busca quando a gente se apaixona por alguém, vamos dizer assim. Vamos dizer que o funcional, muitas vezes a gente pensa assim, aquele que não tem problema nenhum. Mas Não é existe? isso. Tá. Tá. Não é isso. Não existe esse relacionamento que não vai ter conflito, que não vai ter problema. Pelo contrário, o funcional é aquele que consegue alinhar os conflitos. Vai ter desentendimento, pode haver discussão, mas eles ainda conseguem se conversar e resolver os problemas. Esse é funcional, Tá. tá? E aí o relacionamento disfuncional? É esse que cai em um lugar onde fica apático, tá? É um relacionamento que ele já não tem mais brigas, já não tem mais discussão. Muitas vezes as pessoas estão compartilhando a casa. Elas estão vivendo por conveniência e muitas vezes não chega nem a conversar sobre isso, tá? Então você vai só convivendo junto. Eu costumo dizer muito que parece assim, é uma república, tá? Só compartilhando contas, vivendo junto e vai empurrando. Entendi. E vai ter conflito dentro desse relacionamento disfuncional. Tem. Já teve muito e às vezes eles param Já de ter esse. cansaram de tentar. Isso. Então ele fica um relacionamento que ele está estável, mas dentro do que é negativo, porque não funciona. Não existe mais aquela parceria, a afetividade muitas vezes já não tem mais. E esse relacionamento disfuncional, ele tem como ser restaurado? Sim, o disfuncional tem, mas vai depender muito dos dois, tá? Vamos pensar aqui dentro de um relacionamento. Para ele dar certo, eu preciso da disponibilidade das duas pessoas. Então, as duas precisam estar dispostas a fazer mudanças ali, né? Para ter chego nesse estilo de relacionamento, muitas coisas às vezes pode ter acontecido. Então, é ajustável. Então, consegue ajustar, eles conseguem viver bem. Entendi. E o relacionamento disfuncional, ele é muito mais sobre a dinâmica do casal ou pode estar relacionado com características pessoais? Vamos Como... supor assim, ó. Pode ser que a pessoa ela tenha dificuldade de comunicação, que seja uma coisa pessoal dela, entendeu? Sim, provavelmente também cai dentro disso. Acho que é os dois que você falou, tá? Então a dinâmica do casal, ela foi afetada exatamente por questões individuais. Entendi. Então, tem uma dificuldade de comunicação ali. Muitas vezes, dentro desse disfuncional, o problema é a comunicação. Então, você consegue alinhar a comunicação, a relação ela melhora em 95%. Comunicação é muito importante, né? Não tem Olha, como a dentro gente. de relacionamentos, e eu não tô falando só de relação casal, e vai para relacionamentos em geral, é É, extremamente importante. Sem isso, eu não tenho relação, tá? exatamente. E como a gente tem dificuldade na comunicação, né, Ana? Eu acho que esse é um dos principais pontos que vai causar todos os conflitos. A gente não saber comunicar o que a gente sente, o que a gente quer, os nossos limites, que a gente não aprendeu a se comunicar, né? Isso, e é compreensível exatamente por isso, a gente não teve esse estímulo, né? E outra, ninguém ensinou,
a você a falar sobre seus sentimentos, os incômodos, quando incomoda, o que incomoda, mas também ninguém ensinou você a se relacionar. Como construir relações saudáveis, né? Seria um cenário perfeito isso, a gente chegasse aqui na vida adulta e eu já sei me relacionar perfeitamente, super saudável. Mas não é isso que acontece. Não. E então, pelo que eu entendo, assim, seria muito caso de eu tratar individual, né? Então, Isso. pensando no relacionamento que está disfuncional, mas eu quero resgatar essa relação. Uhum. Para além de trabalhar o casal, é importante que eu trabalhe as minhas questões pessoais também. Muito bem, tem muita diferença da relação, por exemplo, de você fazer uma psicoterapia individual e de casal. A de casal ela vai estar focada muito na relação casal, que isso não envolve uma psicoterapia, às vezes é confundido, tá? É relação casal. Então eu vou resolver nesse momento o que está havendo de conflito entre os dois. Como eu disse, pode ser a comunicação nesse caso do disfuncional. Então o meu foco vai estar em alinhar essa comunicação, a reaproximação e tudo mais. Agora, as questões, a minha dificuldade de comunicação, que isso pode vir de vários lugares, né? Da infância, do que aconteceu comigo, bloqueio, transição de episódio pós-traumático, enfim, muitas coisas. Isso eu vou ter que tratar individualmente em uma psicoterapia individual. Porque não vai ter como eu tratar aquilo que foi, né, aprendido na infância. Então, se lá na infância eu fui muito cerceada nas minhas opiniões, se eu não tinha um lugar para poder falar o que eu estava sentindo, eu vou levar isso para minha vida adulta. Isso. Na terapia de casal, a gente não vai resolver esse conflito. Na psicoterapia Isso, e individual. os relacionamentos, eles recebem praticamente 100% disso, do que foi a nossa construção, né? Se você não foi validado o suficiente, não teve autonomia, tudo isso vai refletir em como a gente se relaciona. No episódio que eu gravei com a Dani, que a gente estava falando, né, como que a infância impacta na personalidade do adulto, foi justamente isso que ela trouxe. A criança observa o padrão da sua família e ela vai reproduzir isso na vida adulta. Então, ela vai observar como são as relações dela da família e quando ela for se relacionar, ela vai levar isso também. Isso, e aí você vai ter confiança ou não, bloqueios ou não. Em que momento, né, não sei se isso pode acontecer, mas um relacionamento que está disfuncional se transformar numa relação tóxica, ela tem essa escalada, então assim, ela passa por essa fase obrigatoriamente, ele começa disfuncional e depois ele vai para um tóxico, ou o relacionamento ele já nasce sendo tóxico? Tá. O relacionamento tóxico, ele depende muito da característica das pessoas que estão dentro dessa relação, tá? Certo. Então, geralmente no relacionamento tóxico, essa relação ela tá tóxica para os dois, né? Então não é um só que está sofrendo ali, a relação está sofrendo, né? Os dois que estão envolvidos. Então vamos imaginar assim, teve um conflito, as duas pessoas, uma gritou com a outra e isso vai afetar as duas, nenhuma vai sair bem dali, né? Então isso é uma toxicidade, tá? Certo. Só que não, essa escalada que você está me perguntando, dentro da relação disfuncional pode ter a toxicidade. Não significa que essa relação disfuncional vai ser tóxica, olha só. Pode ter um episódio isolado, por exemplo, uma situação tóxica ali que aconteceu, uma explosão, por exemplo, por qualquer motivo de estresse. Assim, pontual. Pode ter uma situação sei lá, a pessoa tá estressada, chegou do trabalho, teve um dia péssimo e aí nesse dia ela explodiu e aí teve esse episódio que foi isolado, mas não é algo que é contínuo dentro da relação, tá? Entendi. Então, quando eu pode acontecer do relacionamento disfuncional ter a sua toxicidade, mas não significa que ele é um relacionamento tóxico. Isso. Mas então, o que vai caracterizar um relacionamento ser muito tóxico? O que eu tenho que observar, por exemplo, para eu entender, não, realmente, essa relação que eu estou inserida, ela é tóxica, tem... Não sei se esse é o termo, mas ela é. Olha, dentro da relação tóxica é muito de acordo com a personalidade das pessoas que estão envolvidas ali. Das duas. Das duas, isso. Ela não tem, ela é confundida demais com o abusivo, porém ela não tem desequilíbrio de poder.
tá? Então ali ninguém toma o poder para si e aí, né, coloca o outro subjugado, manipulado. Não. Nesse caso, às vezes os dois têm esse lugar de exposição ou de situações ou, como você diz, de ciúmes, isolado, que acontece, aí o outro também fica com ciúme porque você também cobrou dos ciúmes. Aquela coisa assim, ai, você não vai sair com seus amigos pro futebol, então eu também não saio com as minhas amigas. Isso seria um exemplo. Isso, muito bem. Eu te cerceio e você também me cerceia. Ai, aquele dia lá você se incomodou de eu ter saído, agora eu não posso me incomodar que você tá saindo? Tipo, o joguinho de vingança. E o que que acontece? Dentro dessa relação, ela não é saudável. Então ela traz um adoecimento, tá? Só que ela tem um adoecimento que é decorrer ao longo do relacionamento. Então, quanto mais essa relação se arrasta, mais esses dois se adoecem. Né? Eu tô usando dois, mas aí depende de cada relacionamento aí. Mas esse adoecimento ele se encerra quando esse relacionamento termina, tá? Então você não fica doente depois porque estava, geralmente não é para ficar, porque não tinha esse desequilíbrio de poder, tá? Quando tem isso, aí a gente já vai para outra relação que é a abusiva. E aí, é como você disse, né? Tem essa discussão, tem a briga, mas muitas vezes é um gatilho da relação, do tipo de pessoa que eu estou me relacionando. Então, por exemplo, eu estou numa relação tóxica, nós dois somos tóxicos, só que se eu sair dessa relação e me relacionar com outra pessoa que não tem um seja. perfil totalmente diferente, nunca vai me acionar esses gatilhos. Entendi. E eu nunca, não terei uma atitude tóxica com essa outra pessoa. Então, dois tóxicos que se encontram por algum motivo, Os encontram dois, similaridade e ficam juntos, e na verdade eles estão só se adoecendo juntos. sim. Ah, e você vai perguntar, é possível aí essa relação ser restaurada, né? Ah, os dois ficarem em uma relação mais saudável? Depende do tempo dessa relação. Quando a relação tóxica, ela iniciou, ela tá bem no comecinho ali, dá para ajustar muitas coisas, né? Trabalhar nisso que tá criando gatilho nos dois, e aí faz um ajuste e essa relação pode voltar a ser saudável. Agora, se já tá, né, por muitos anos, aí é mais difícil. Entendi. E, e aí, essa relação tóxica, ela pode se transformar numa relação abusiva, ou geralmente ela tende a ser só tóxica mesmo, não que isso não seja ruim. Tá. Não Existe essa necessariamente. escalada? Não. Não necessariamente. Ela pode. Eu pode Isso, ela ter a pode mesma coisa que eu voltar. te expliquei, tipo, na disfuncional. Ela pode ter um ato abusivo dentro de uma relação tóxica, mas é um ato isolado, Entendi. tá? Que pode acontecer também. E não necessariamente é uma relação abusiva. O que pode acontecer na abusiva também. Ter atos tóxicos, mas geralmente tem bastante, né? Porque é uma outra estrutura. Ô, Ana, e por que às vezes é tão difícil a pessoa observar que ela tá nessa relação e conseguir sair quando a gente fala desse? Porque assim, é uma relação que traz muito conflito, que traz muita briga, que vai trazer muito controle um do outro, né? Por que a pessoa aceita estar numa situação dessa e tem dificuldade de se ver nessa relação? Olha, principalmente quando vai se arrastando por muitos anos, né? Tem muitas crenças envolvendo isso, tipo, eu acredito que o outro vai mudar, que a gente vai se ajustar, porque o medo de ficar sozinho, traz essa questão de alguns transtornos mentais aí, se a pessoa ela já tem o transtorno de ansiedade, de depressão, qualquer outro facilita ela permanecer dentro de uma relação assim. Então, quando eu falo do adoecimento, que é ao longo do relacionamento, é isso, porque vai piorando essas condições. Se ela já entrou com isso, acaba piorando. Quanto mais doente ela fica, mais difícil eu tomar uma decisão de sair de uma relação. Concorda? É muito tabu, nossa, começar do zero, né? Tô nessa relação, sei lá, há 10 anos. E já tenho insegurança, já tenho uma depressão, transtornos que eu tenho que lidar. E agora eu tenho que lidar com isso, né? Já passei muito tempo, então vai empurrando. Só que acaba não olhando para o prejuízo que está sendo muito maior, tá? Que está causando. Pode acontecer assim da pessoa não ter ideia de que isso tá ruim. Por exemplo, eu acho que quando você fica muito tempo numa situação ruim, você perde a referência do que é bom. Sim. Isso pode acontecer.
Pode acontecer para as duas pessoas? Pode, acaba não percebendo, como eu disse, fica na crença, tipo, ele vai mudar, ela vai mudar. Então, a gente tá melhorando, a gente fez as pazes, afinal você tá todo esse tempo dentro de uma relação tóxica porque teve várias reconciliações ali. Então, eu acredito que vai mudar, né? E aí traz uma falsa segurança de que em algum momento você vai ter uma relação um pouco mais estável, Uhum. tá? E às vezes, Ana, a pessoa ela vem de uma história de vida que é tão complicada que ela nem sabe viver na estabilidade, né? Exato. Isso acontece muito na abusiva também. Então você vicia nessa instabilidade. Isso. Isso é viciante. Eu digo assim, esses picos emocionais que uma relação dessa traz vicia o cérebro da pessoa. Sim, tem que, é uma reação química, né? Que tá ali o tempo todo. Então vamos pensar, né? É um gráfico de sobe e desce. Então a gente teve um conflito ali, né? Vamos pensar na tóxica, tem muito isso o tempo todo. E aí tem calmou, calmaria, ficou tudo bem, sobe de novo. Uhum. Mais um conflito, calmou, ficou tudo bem. Só que a gente vicia nisso, tá? A gente se torna uma adicta da relação, hein? E é o que torna difícil a pessoa conseguir sair dessa relação. Sim. E também você perde o parâmetro, você acha que você não vai ter uma relação mais saudável, Uhum. né? Você fica incrédula em relação, não, mas eu vou sair, vai ficar pior, eu vou arrumar quem? Uhum. Eu vou arrumar alguém pior, porque daí você começa a mudar os seus parâmetros, ao invés de pensar na possibilidade de uma relação mais saudável, você começa a olhar, não, mas tem pessoas muito piores, Uhum. né? Tem parceiros piores que esse. Entendi. E quando a gente pensa, então, no relacionamento abusivo, você falou que existe uma relação de poder. Sim, Você consegue explicar pra gente? sim. Na verdade, a dinâmica do abusivo ela é completamente diferente das que a gente acabou de falar. Muito diferente. Então, vamos pensar que a gente está falando de um abusador e uma vítima. É esse o termo, não tem outro, tá? É... pode acontecer, sim, com homens e mulheres, mas eu vou usar sempre o abusador, porque a maioria, mais de 90%, são homens. Homens. São homens. Existe a questão do gênero. É, quando é a mulher que é abusadora, a gente tem menos informação porque talvez o homem é, não fala sobre isso igual as mulheres falam? Seria também essa Não, questão? geralmente não, né? E dentro do abusivo, então vamos pensar também. Além de. É muito diferente da violência doméstica, tá? Então não tem denúncia, No tá? relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, você pode até tentar abrir um processo e tudo mais, mas aqui no Brasil é muito complicado porque não tem prova. Foram. Uhum. É um trabalho todo psicológico, é sem a violência doméstica. E todas as relações abusivas tem violência doméstica? Não, mas em todas as violências domésticas pode haver o abusivo ali junto, tá? Então não é uma regra que os dois vão estar juntos ali. Então é muito difícil. Então, como não tem uma denúncia, acaba que principalmente o homem ele também tem muita vergonha de falar sobre isso, Isso. tá? Admitir e falar que ele tá numa relação em que a mulher Sim, é abusiva com ele. Então, os maiores relatos geralmente vai ser da vítima mulher. sim, da vítima mulher. E geralmente, assim, o que que acontece, né? Você perguntou do Da dinâmica. poder, da dinâmica e tudo mais. É uma dinâmica muito doentia de manipulação, né? É uma manipulação doentia, sádica, tá? Eu diria. Consciente? Muito consciente. Então vamos pensar que o abusador ele é um homem inteligente, tá? E ele também é muito sagaz em como te trazer, te aproximar. Ele vai chegar para você como uma pessoa muito boa, tá? Uhum. Ele vai ser um homem sedutor. Uhum. Então é aquele príncipe encantado que você sempre esperou conhecer a sua vida inteira. É assim que ele se apresenta. Então ele é uma pessoa inteligente. Por quê? Ele está procurando uma vítima. Essa é uma realidade. Entende? Por isso que é consciente. Ele tá fazendo isso porque ele precisa Isso. de De uma alguém para vítima. manipular. Ele precisa alimentar isso nele, que é uma necessidade de manipular alguém. É um transtorno?
Não, não dá para colocar que é um transtorno. Eu tenho várias e tem pessoas que fazem o abuso e tem transtorno, narcisista. Uhum. A gente tem sim psicopatas, aí é 30% dos abusadores são psicopatas, não são todos, Entendi. mas eles são essa dinâmica de relacionamento, Uhum. tá? Eles usam de estratégias específicas para te aproximar. Então, ele vai ser todo esse sedutor que eu disse. Você se sente atraída porque é uma pessoa sedutora, sempre. Então, quando a gente imagina assim, filmes, como que é em filmes, séries, Uhum. novelas, Um né? príncipe encantado. Quando coloca esse abusador, como coloca até esse psicopata, que geralmente é um empresário super bem sucedido, porque são Sim. pessoas que são frias, elas conseguem tomar decisões muito bem calculadas. Então, é muito fácil ser essa pessoa muito bem sucedida. E eles vão ter um padrão de vítima que eles vão atrair para eles. Esse é Essa um vítima ponto. também vai ter um perfil. Esse é um ponto que, né? Vamos lá. Você vai perguntar para mim assim, mas qualquer uma de nós podemos ser vítimas? Sim e não. Bom, o que impede você de ser vítima? Vai chegar um ponto dessa relação que você vai conseguir identificar. E se você for uma mulher que estiver saudável emocionalmente, você consegue perceber e sair dessa relação, Uhum. tá? Senão você vai cair no ciclo e vai ser sugada para a dinâmica abusiva. Depois que você está nela, é muito difícil sair. E aí não importa o conhecimento intelectual no sentido de esclarecimento mesmo. Não importa se você vai ser a psicóloga, a advogada, você caiu nesse ciclo, não tem como você sair. É muito difícil. Sozinha você não sai. Uhum. Então precisa sim de uma ajuda ali para você conseguir identificar primeiro que você Quem você está dentro dessa relação, Uhum. para daí começar a pensar e se organizar e sair. E aí você vai entender o porquê que não é tão simples sair. Quando você fala em conseguir identificar, né? A gente falando do perfil da vítima, se ela já está acostumada, né? A gente vai ter que falar do histórico de vida de novo. Se ela está acostumada a estar em uma relação em que ela é agredida de todas as formas, não só fisicamente, mas ela passa por algum tipo de violência e depois ela aprende a ver essa violência como uma demonstração de amor, por exemplo. Ela Tá. vem dessa família que usa esse tipo de violência para educar e para dizer que ama. Quando ela encontra com esse abusador, ele meio que vai repetir esse mesmo ciclo. Então é um ciclo que ela, assim, entre aspas, conhece e reconhece isso como se fosse um cuidado e um afeto. Na verdade, o abusador ele tem um ciclo, né? Então vamos imaginar um ciclo abusivo assim, que é a lua de mel, né? Tem as Tá? fases, a lua de mel. Que é a fase linda, maravilhosa, em que ele é o príncipe E encantado. exatamente. Então, vamos imaginar que essa lua de mel é quando você conheceu ele, Tá. tá? Então, vocês estão lá. Logo depois da lua de mel tem a tensão. O que é essa tensão? Ele vai começar a tentar a manipulação, porque o prazer do abusador é a manipulação. Ele não tem só o prazer que a gente acha que é sexual, é a manipulação, é subjugar ali, Uhum. tá? Mas é uma manipulação sádica mesmo. Para causar sofrimento. É isso que Isso, ele quer isso, ver. esse é o prazer, tá? Então, logo depois disso, dessa lua de mel, ele vem com essa tensão que é onde que vai até chegar nesse incidente. Então, é um ciclo. Quando você é uma mulher saudável, você identifica logo na hora que tá na tensão, que você fala, não, peraí, esse homem não é aquele homem tão maravilhoso como ele veio e se apresentou pra mim, Uhum. né? Não é isso que eu quero. E aí você sai, você nem termina o ciclo. Quando você é uma pessoa e a gente é mais propensa a cair nessa relação, cair nessa dinâmica abusiva, você vai passar por isso, vai entender um estranhamento, fala, nossa, mas ele deve estar nervoso. Uhum. Vai justificar o comportamento. Isso! Ai, ele deve estar muito cansado, ele deve estar nervoso, ele deve estar, né? Porque essa pessoa que é abusiva, ela vem com uma história de vítima. Então, teve uma ex que era louca e que fez ele sofrer absurdamente. Que veio de uma família muito difícil, ele sofreu muito. Então, assim, é uma pessoa que sempre é vítima, tá? Tá. Então, ele vai vir com isso. E aí você pensa nisso, não, a pessoa sofreu muito, né? Tadinho, né? Não deve estar bem. E aí você justifica.
né? Então, só que aí são mais termos americanos, porque os Estados Unidos eles estudam muito mais, sempre estudaram, né? Há muitos anos aí os relacionamentos. Então chama nagging, que é uma estratégia para destruir a autoestima. Então, por exemplo, nessa dinâmica aí das tensões, pode usar o nagging, que é uma forma que ele vai fazer de uma forma muito sutil. Você é uma mulher muito bonita, então ele não vai falar que você é feia, mas ele vai falar assim: nossa, você tá linda, né? Mas você tá gordinha. Então é sutil, tá vendo? Mas ele vai. Aí você começa a olhar, tá. Então talvez eu não seja tão bonita assim, né? Agora ele tá vendo que eu não sou aquela mulher maravilhosa, ele tá enxergando isso, por isso que ele tá me tratando assim. A autoestima, onde foi já? Minando a autoestima e a autoconfiança da pessoa. Eles destroem a autoestima exatamente, que é a melhor forma de manipular. Né? Então eu consigo te fazer com que você siga ali aquilo que eu quero, todo o meu script bonitinho, que é de se diminuir cada vez mais. E aí ele vai fazendo essa dinâmica. Então aí é mais difícil de sair quando você vai diminuindo o que ele está fazendo, né? Eu vou minimizando. Então eu vou achando uma justificativa para a ação que está me afetando. Aí eu começo a me olhar no espelho e já não me vejo mais daquela forma. Ah, não, você é super inteligente, mas eu acho que isso você não é capaz de fazer. Então é dessa forma que vai fazendo, sabe? E aí depois que ele te coloca nesse lugar de baixa, ele volta de novo como príncipe encantado. Exatamente, ele vai te colocar, na verdade. Primeiro ele coloca no pedestal, né? Lembra? Ele te coloca lá da no lua de pedestal, mel. te tira, te coloca Te lá pra joga. baixo. Exatamente. E depois volta arrependido e te coloca lá em cima de novo. Exato. Esse é o ciclo. Só que cada ciclo que vai se fechando, ele vai piorando. Esse é o risco de você entrar nisso. E com esse ciclo cada vez mais piorando, é onde traz o vício. Tá? Essa pessoa que tá ali, ela se torna adicta daquele relacionamento. E é muito difícil sair. Tá? Existe uma estatística que fala que ela volta até 7 vezes para essa relação, antes de sair totalmente, depois que ela já entendeu que ela tá numa relação abusiva. E é por isso que é tão importante ter um acompanhamento, né, Ana? Porque às vezes sozinha a pessoa não vai conseguir entender a problemática de estar nisso, o quanto que isso está interferindo na saúde dela. Não só na saúde emocional, mas saúde física também. Tudo, porque começa a afetar tudo. Então, imagina-se que, olha, eu dei o exemplo do que chama nagging ainda, mas é só um termo, mas a gente tem que aprender a identificar cada sinal desses abusadores, né? Pra gente aprender a sair. Quais são os sinais, assim, que é muito importante a pessoa observar? Olha, estou muito triste aqui nessa relação, o que eu preciso observar para saber se isso é abusivo? Então tem isso, que é essa tentativa de destruir ali a autoestima e tudo mais. Tem a forma de fazer que você tá ficando louca, né? Então eu vou fazer você acreditar que você tá ficando louca. Muda a minha percepção da realidade sobre você, né? Mesmo. Então não é que você tá numa relação ruim, é você que não está bem, você não perdeu sua sanidade. Isso chama gaslighting, tá? E tá dentro dessa dinâmica também. A gente chama menterruption, que é a interrupção da fala. Então você como mulher, isso acontece muito também em ambiente de trabalho, daí é só do homem contra a mulher, tá? Essa não acontece na outra dinâmica. De interrupção, acontece no ambiente de trabalho, mas quando eu te faço uma pergunta, por exemplo, o homem vai lá e te interrompe e não deixa você terminar a sua linha de raciocínio. Isso tem, se você pesquisar, você vai achar até na internet entrevistas com mulheres famosas que tem essa dinâmica. E tem alguns também que ainda complementa a fala, mas de forma irônica. Né? Porque você não sabe falar, então ele fala por você, mas de uma outra forma, meio sarcástica. Temos o stilfing, que é a retirada aí do preservativo, que é usado como uma forma de vingança. Então, às vezes nessas recaídas, que essas retornos, né? Que até 7 vezes essa pessoa retorna nessa relação, mas ele volta com muitas promessas né? Vai ser melhor, porque eu te amo, porque a gente vai fazer isso.
E aí tem as vinganças nesses retornos, tá? E daí pode acontecer às vezes até para engravidar, e aí eu tenho uma forma mais de te manipular e de te controlar ou de passar doença. Entendi. E qual que é o primeiro passo, Ana? Então, por exemplo, se você começou a atender uma pessoa, veio buscar psicoterapia, o que você orienta para essa pessoa, assim, como um primeiro passo para ela conseguir se fortalecer para sair dessa dinâmica, desse ciclo? Você acredita que não é fácil, assim? Ela não chega aqui falando que ela tá numa relação abusiva? Traz uma Ela queixa traz, de outras coisas. geralmente, é assim, eu tenho um homem maravilhoso, tenho um marido maravilhoso, tenho um casamento muito bom, Uhum. mas eu tô com um transtorno de ansiedade, né? Tô me sentindo assim, não traz às vezes nenhum transtorno, ela traz os sintomas, né? De ansiedade, os sintomas de depressão. Só que ela não associa o adoecimento dela ao relacionamento. Ana, e pode acontecer de, se você começa a pontuar que é o relacionamento que pode ser um problema, a pessoa ficar na defensiva e defender o Uhum, abusador? Isso acontece. justifica. E ela ainda vai justificar algumas atitudes de início. É por isso que tem que ter aí um cuidado, né? Até ela perceber, e aí você vai trazendo todo um esclarecimento durante o processo, né? De olhar para ela, porque ela não olha, Uhum. né? Tem algumas que não consegue dar uma resposta, se vai conseguir manter no horário, porque precisa da aprovação, né, do marido para saber se pode continuar na sessão. E muitas vezes, se ele vê que a psicoterapia tá trazendo aí um afastamento dela, um limite dela, Ele tira. ele pode tentar interferir. Uma outra coisa que acontece muito dentro da dinâmica abusiva, Ana, o, eu vou falar cerceamento, mas não é essa a palavra, mas é a parte financeira, o bloqueio financeiro, né? Ah, violência, Geralmente daí essa pessoa, entra ele nas violências, que é a tira a violência pessoa do trabalho. patrimonial. Isso. É, Induz a pessoa a sair do trabalho, não isso. deixa a pessoa ter uma fonte de renda. Então, às vezes, a pessoa se vê tão presa porque ela não tem condições financeiras de sair disso, né? Muito bem. Acho que todo mundo já conheceu alguém que estava muitas vezes numa relação e aí a fala é assim: ah, mas também ela não sai, ela não se separa dele. Ah, mas também ela distanciou, nunca mais falei com ela. O que que acontece? Quando essa pessoa entra dentro de uma relação abusiva, um dos primeiros atos do abusador é a violência social, moral, né? Só que ele faz todo um afastamento social dela, Uhum. tá? Então, além da destruição ali, que tá destruindo, né, o psicológico, a autoestima e tudo mais, eu tô afastando ela de todo mundo. E aí é familiar, amigos, todos. Intencional também. Intencional. Dentro desse ciclo que a gente estava falando sobre a lua de mel, atenção, daí, né? Tem nesse retorno que vem para a lua de mel, que daí faz as pazes e tudo mais, tem essa jogada. Então você botou, mas eu já falei para você, não falar mais com a sua irmã, porque ela não presta, né? Ela Uhum. atrapalha a nossa relação. Então vamos agora cuidar de nós dois, vamos se aproximar. Mas assim, se afasta dela. Você afasta aquela amiga, ela não vale nada. Uhum. Ela tem ciúmes da gente. Né? Então sempre vai ter essa jogada. Tá? E essa pessoa ela vai se afastando. Ela vai ficando isolada. Então, se eu puder falar algo, é nunca solte a mão de quem está numa relação dessa. Lembra que ela não está tendo Isso, eu essa ia te perguntar. escolha de entrar em A contato com gente, você. enquanto amiga, o que dá pra gente fazer? Porque por mais que você fale pra pessoa, olha, não tá legal, ela não vai acreditar em você. Não, Ela vai não, porque defender a pessoa. vai defender, provavelmente defenda, porque a autoestima dela está destruída, lembra? Então ela acha nesse momento que ela nunca mais vai encontrar um homem maravilhoso igual dela, que o amor dela é maravilhoso, mas sou eu que não sou tão boa assim, sou eu que não sou a melhor esposa, a melhor parceira, né? Então agora ele vê isso, por isso que ele tá assim, mas sou eu que tô estragando essa relação, Uhum. não é? Apesar que a culpa nunca vai ser do abusador, lembra? Uhum. Né? Eu fiz isso porque você tirou a minha paciência. E ele vai estar nesse lugar de homem provedor, às vezes, em uma Uhum, grande maioria das vezes, ele vai estar nesse lugar de homem provedor, usando isso também como uma ferramenta, né? muito. Te Aí a dou gente, dinheiro ou te tiro o dinheiro. isso entra naquelas violências, né? Que a gente tem a violência patrimonial, a física, a sexual, a psicológica e a moral. E aí ele consegue controlar
completamente essa mulher. Tem alguns que, e sem perceber, dessa maneira muito sutil, acabam em cativeiros, tá? Tipo, preso dentro de uma casa onde não pode sair, e quando consegue sair, não consegue nem verbalizar o como ela chegou até lá e foi ficando sem perceber. Que estava sem contato quase com o mundo, tá? Tem casos muito conhecidos assim. Ana, e geralmente esse abusador, ele vem de uma família em que ele via isso acontecendo quando ele era criança? Ele está reproduzindo um padrão? Não necessariamente. Não necessariamente, mas geralmente vem de uma família desestruturada, de alguma desestrutura ali, tá? Não dá pra falar que vem do nada. Mas se eu tô. Agora, se eu focar ali na porcentagem que eu tenho de psicopata, não dá pra pôr toda a culpa na família. Porque eu tô falando de uma falha ali neurológica mesmo, né? Uhum. E essa pessoa, se aceitar um dia fazer psicoterapia, que é muito difícil, a gente sabe. Mas é um quadro que dá para reverter? Quase nunca. Não. 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 Quase nunca não. Ele finge até que vai mudar, não Mesmo, faz isso nos retornos? mesmo numa terapia de casal, numa terapia individual, não. Geralmente, quando você, dentro da terapia de casal, identifica, né, uma profissional, identifica que é uma relação abusiva, só que tem que identificar, não pode ser a tóxica e eu achar que é abusiva, né? Eu preciso ficar com a vítima e abrir mão dele, tá? Porque não tem muito o que fazer com o abusivo. Ele é manipulador, lembra? Uhum, Né? O prazer dele tá na manipulação. A uhum. não ser que seja, é um caso muito isolado, né? Tipo, pegamos uma pessoa que ela chegou nisso por conta de um monte de coisa que aconteceu com ela começou a agir dessa forma, agora ela tá pedindo ajuda. Então esse marido tá pedindo ajuda, olha, eu não quero mais ser assim, quero ajuda. Eu nunca vi isso acontecer, mas pode acontecer. Aí é um caso atípico e pode dar super certo, Uhum. né? Mas é difícil. É difícil. E Ana, como que a gente pode promover uma educação desde cedo para prevenir isso? Você acredita que seja possível? Nossa, um cenário perfeito seria que ninguém passasse por isso, principalmente nós mulheres, né? Uhum. Como que a gente se defende disso? Isso, como que a gente se Tem defende três disso? coisas que, se a gente estiver bem, a gente não deixa um abusador ou não se torna vítima, tá? Porque é provável que eu e você já passamos na mão de um abusador no sentido de se relacionar com o abusador. Só que aí você percebeu, você falou assim, acho que não é essa dinâmica que eu quero de relacionamento. E aí você saiu. Significa que você não se tornou vítima, mas você já se relacionou com o abusador. Entendi. Grande maioria das mulheres já se relacionou, nem todas se tornaram vítimas. Por quê? Conseguiu perceber e tá bem. Para isso eu preciso cuidar da autoestima, autoconfiança e amor próprio. Se eu tiver esses três muito bem fortalecidos, muito bem desenvolvidos, os três A's, eu não entro. Porque eu consigo identificar ali naquele ciclo. A hora que tá acabando a lua de mel, que ele começa a colocar as tensões para tentar me manipular, eu já percebo. Ana, até mesmo na fase da lua de mel a gente já vai perceber, né? Porque ele Já. já parece esse príncipe encantado, montado num cavalo, com esse buquê de flor e falando que me ama em 2 dias. A gente já vai falar assim, nossa, homem, calma, É o que né? a gente chama de emocionado? O tal do love bombing, né? Começa É, assim, né? sim, é verdade. Não, mas dá pra perceber. Às vezes até em um restaurante. Você vai num restaurante, você vê como essa pessoa trata aquele que não pode oferecer nada pra ele. Porque uma pessoa Uhum. manipuladora, ela é muito simpática, geralmente tem muitos amigos. Geralmente quando você fala assim, ele é assim, assim, a pessoa não acredita. Não, mas ele é uma ótima pessoa, ele é super simpático, né? Porque ele só é simpático pra quem ele entende que pode trazer algo de volta. Uhum. Então ele é assim. Então, olha, tratou mal ali um garçom, não vem com essa de tentar diminuir, não, ele estava estressado. Pense bem no que isso pode significar. Ou aquelas brincadeiras, sabe que eles gostam muito daquelas brincadeiras de perigo? Tipo, Hum, vou te jogar daqui. Ai, você tá louca? Tá achando que eu ia te entendi. jogar? Imagina! Eu te seguro, confia em mim. Mas ele sente prazer em ver você com medo. Essa brincadeira é pra mostrar que ele tá no poder. Uhum. Tá? Então a gente tem que ficar atenta a esses sinais. Autoestima, autoconhecimento, Autoconfiança, autoestima, autoconfiança e autoconfiança amor e amor próprio. próprio. E a gente vai descobrir isso
e vai conseguir fortalecer isso muito dentro de um Seria processo perfeito. terapêutico, né? Sim, isso com certeza. Porque você acessa isso, são 3 coisas que pode ser que eu não tenha, porque eu venho de uma história de vida que não reforçou isso em mim. Então, chego numa fase adulta sem ter autoconfiança, sem ter autoestima. Então, é importante, dentro de um processo terapêutico, resgatar isso, porque isso pode ser desenvolvido. Sim. Não aprendi de infância, mas consigo desenvolver isso depois de adulta. Isso com certeza. Se você tiver tudo isso fortalecido, você consegue. É muito provável que você entre em relações mais saudáveis. Você tá mais segura, você tá convicta do que você quer. Agora, o que facilita uma pessoa entrar dentro de uma relação abusiva? Qualquer tipo de transtorno. Pega o DSM lá, DSL. Se você já tiver um transtorno de ansiedade, de depressão, episódio pós-traumático, e às vezes o episódio pós-traumático é até de uma relação abusiva, tá? Só que ela não parou e não tratou isso, não se recuperou e pode correr o risco de entrar em uma próxima relação abusiva. E o abusador, sabendo disso, ele vai atrás dessas vítimas que já são pessoas que não estão emocionalmente saudáveis. Muito bem, ele sabe identificar a fragilidade. Então, por isso que ele lembra, muito inteligente, sedutor, ele é ágil, ele sabe o que ele está fazendo. E Ana, para a gente ir encaminhando para o nosso encerramento, que mensagem que você poderia deixar para uma pessoa que está acompanhando a gente, está percebendo alguma coisa, não está muito legal no seu relacionamento, né? Que mensagem ou que conselho que você poderia dar para essa pessoa? Buscar ajuda. Sozinha é muito difícil de sair, tá? Seja ela tóxica, que já não é tão agressiva assim, né? É muito diferente da dinâmica abusiva. E se ela for abusiva, sozinha não dá. Então, buscar ajuda. Não falo só da psicoterapia, mas eu falo de amigos, de alguém, ter um Ter uma rede de apoio. apoio. Porque ela tá sem nada. Se tiver dentro dessa relação abusiva, provavelmente já se distanciou de todo mundo. Então, é olhar para si, onde que você foi, né? Que você foi entrando dentro dessa dinâmica da relação abusiva e não percebeu, porque isso é muito possível. E aí, quando está lá e que eu entendi, hoje é muito mais fácil a gente olhar, né? Tem muitas informações e perceber que está dentro de uma relação assim. Mas para sair, então, qual é o meu próximo passo? Eu vou para uma psicoterapia? Não, eu vou buscar ajuda de alguém, eu preciso conversar com alguém. É só achar um apoio, precisa de um apoio. E de uma maneira que seja segura, né, Ana? Porque a pessoa ela pode ter medo de fazer isso, né? Provavelmente, né? Ela vai perdendo toda a autoconfiança dela. Então, às vezes, até para decidir se ela vai a um médico, ela precisa ali da aprovação desse abusador, porque ela foi perdendo a autonomia, né? Então, alguém que confie, ela só precisa de achar alguém que ela consiga pedir ajuda, já é um primeiro passo. Se ela conseguir fazer isso, talvez já consiga dar um passo a mais para buscar aí uma psicoterapia ou outras coisas. Eu acho que pedir ajuda é um ato de coragem. Sim. Né? E é o primeiro passo para a pessoa conseguir ter uma liberdade emocional e conseguir resgatar a sua autonomia, que eu acho que isso é um ponto bem importante dentro desse processo. Então, se você que está ouvindo a gente está se percebendo nesse lugar, a Clínica Integra, a gente está aqui à disposição para te ajudar, caso você precise só entrar em contato com a gente. A gente entende o quanto isso é uma situação sensível e muito delicada, né? E é importante, então, criar essa rede de apoio e pedir ajuda. Muito. Então, se isso faz sentido para você, né? A gente pede para você compartilhar também com outras pessoas que precisam ouvir sobre isso. Né? O autoconhecimento, ele é a chave para muitas coisas, super importante a gente desenvolver. E a Clínica Integra está aqui à disposição. Espero que tenha feito sentido e a gente te espera no nosso próximo episódio. Até!